A figura lendária que a história registra como Howard Hughes veio ao mundo no lar da família em Houston, no Texas. Embora sua certidão de nascimento aponte 24 de dezembro de 1905 como data oficial, documentos eclesiásticos indicam que ele teria nascido 3 meses antes, em 24 de setembro do mesmo ano, sem, no entanto, especificar o local exato. Seu pai, Howard Robert Hughes Sr., era um visionário dos negócios que enriqueceu durante a febre do petróleo texana. Já sua mãe, Alene Gano, filha de um respeitado juiz de Dallas, abandonou qualquer ambição profissional para dedicar-se integralmente ao lar e à criação do filho. O romance entre Alene e Howard foi rápido. Em poucos meses, o casamento estava selado. Apesar de não ter fortuna na época, o jovem noivo conquistou a aprovação da família da noiva graças a seu charme inegável, educação refinada, ambição desmedida e uma aparência que não passava despercebida. Embora tenha abandonado Harvard após o primeiro ano e, mais tarde, desistido da faculdade de Direito, Hughes Sr. surpreendeu a todos ao passar no exame da ordem sem sequer concluir o curso. Mas a advocacia não era sua vocação. Inquieto por natureza, ele logo percebeu que sua verdadeira paixão residia nas engenhocas e inovações mecânicas, desmontava e remontava objetos só para entender seu funcionamento. Acima de tudo, porém, seu objetivo era claro: tornar-se um homem rico, custe o que custar. Deixando a carreira jurídica para trás, Hughes Sr. percorreu os Estados Unidos em busca de oportunidades, envolvendo-se em empreendimentos de mineração e petróleo, com resultados que oscilavam entre lucros expressivos e prejuízos igualmente significativos. Na virada do século, o Texas vivia a euforia do petróleo, atraindo centenas de aventureiros dispostos a arriscar tudo por uma chance de fortuna. Entre eles estava Hughes, que acabou formando uma sociedade promissora com Walter Sharp. Juntos fundaram a Sharp Hughes Tool Company, empresa que se tornaria um marco em sua trajetória. O grande golpe de sorte, ou de genialidade, veio em uma noite qualquer, durante uma viagem de negócios. Sozinho em um bar, Hughes travou conversa com Granville Mason, um perfurador de poços que carregava consigo um protótipo rudimentar de broca, esculpido em carretéis de madeira. Na época, as brocas tradicionais, conhecidas como cauda de peixe, levavam horas para perfurar rochas. O Mason, porém, havia criado um modelo revolucionário, um sistema de duplo cone com 3 cabeças interligadas que giravam sem parar, reduzindo drasticamente o tempo e o esforço necessários para atravessar formações rochosas. Apesar de oferecer a invenção a vários magnatas do petróleo, ninguém havia demonstrado interesse. Hughes, no entanto, reconheceu imediatamente o potencial daqueles esboços. Com um faro apurado para negócios e conhecimento técnico suficiente, fechou o negócio na hora. Pagou $150 pelo projeto e pelos protótipos. Em seguida, recorreu a Sharp para obter um empréstimo de $1,5 mil, contratou um advogado especializado em patentes e registrou a invenção, exclusivamente em seu nome. Não demorou para que a patente fosse estendida a 13 países, além dos Estados Unidos. Quando testada em campo, a nova broca deixou os operários boquiabertos. Enquanto as ferramentas convencionais penavam para avançar, o modelo de Hughes devorava a rocha com uma eficiência jamais vista, ganhando o apelido de devoradora de pedras. Aquela invenção se tornaria padrão em plataformas de perfuração pelo mundo inteiro ao longo do século XX. Quando seu filho estava prestes a iniciar os estudos, Hughes Sr. já havia construído as bases de um império que transformaria o herdeiro em um dos homens mais ricos e influentes da América. Alene, sua esposa, era o oposto do marido em temperamento. Enquanto ele era extrovertido, carismático e dominador, ela preferia a discrição, falava baixo e evitava os holofotes. Apesar das diferenças, formavam um casal elegante e harmonioso. Howard Jr. teve uma infância marcada pelo afeto de ambos, mas foi com a mãe que desenvolveu um vínculo mais profundo. Os detalhes são escassos, mas consta que Alene enfrentou uma gestação e um parto complicados, o que levou seu médico a recomendar que não tivesse mais filhos para preservar a saúde. Como filho único, Howard tornou-se o centro absoluto de sua vida. Nos primeiros 5 anos do menino, Hughes Sr. viajava constantemente a trabalho, mas Alene nunca se afastou do filho. Mesmo com recursos para contratar babás ou governantas, ela assumiu pessoalmente cada aspecto de sua criação. Preparava suas refeições, escolhia suas roupas, dava banho nele diariamente. Brincava, ensinava a ler e o levava a todos os lugares, desde passeios pelo bairro até visitas a parentes. Sua preocupação com a saúde e a higiene, no entanto, beirava a obsessão. Qualquer sinal de indisposição, uma erupção na pele,
um mal-estar ou uma febre baixa a deixava em estado de alerta. Sempre que surgiam surtos de doenças em Houston, ela retirava o filho da cidade até que o perigo passasse. Administrava doses diárias de óleo mineral e analisava cada mínima mudança em seu estado físico ou emocional. Biógrafos destacam que o medo de contaminação era uma sombra constante em sua casa, uma fixação que, com o tempo, se transformaria em uma das maiores e mais debilitantes obsessões da vida adulta de Howard. Aos 6 ou 7 anos, o menino foi matriculado na Pross School, uma escola particular de elite em Houston. Seus professores reconheciam sua inteligência, mas notavam que era um aluno mediano. Assim como o pai, ele só se dedicava ao que realmente o interessava, e as matérias convencionais não estavam nessa lista. Sua paixão eram os mecanismos e a eletrônica emergente. Muitas vezes deixava as lições de lado para se dedicar a projetos de engenharia caseiros. Foi um dos primeiros, se não o primeiro, a montar um rádio sem fio em Houston, recorrendo a peças encomendadas, compradas localmente ou, na falta delas, retiradas do próprio campainha da casa da família. Orgulhoso ao ver no filho um reflexo de suas próprias inclinações, Hughes Sr. lhe ofereceu um espaço na Sharp Hughes Tool Company, onde o garoto podia desmontar e remontar aparelhos mecânicos e eletrônicos à vontade. Aos 11 anos, pai e filho uniram forças para construir uma bicicleta motorizada, mais um exemplo de como sua curiosidade técnica o colocava à frente de seu tempo. E lá ia ele, cortando o ar do bairro com sua bicicleta motorizada, o vento batendo no rosto enquanto o barulho do motor ecoava como um troféu de sua engenhosidade. Mas os sonhos de Howard não paravam por aí. Na adolescência, seu espírito inventivo o levou a tentar construir algo ainda mais ousado, um carro movido a vapor. Era a marca de um jovem que não se contentava com limites, que via o mundo não como ele era, mas como poderia ser transformado por suas próprias mãos. No entanto, por trás dessa mente brilhante e dessas mãos hábeis, escondia-se um rapaz profundamente reservado. Herdara da mãe a timidez que o mantinha à distância dos outros, preferindo a companhia silenciosa de engrenagens e projetos à agitação das amizades. Mesmo cercado por primos, colegas de escola, igreja ou acampamentos de verão, Howard cresceu como uma ilha, solitária, mas não por escolha, e sim por uma espécie de destino introvertido. Em toda a infância, apenas uma pessoa conseguiu furar essa barreira: Dudley Sharp, filho do sócio de seu pai, um contraste vivo em relação a ele. Onde Howard era calado e desajeitado, Dudley era extrovertido, carismático e cheio de gracejos. E, no entanto, foi justamente essa diferença que os uniu. Howard admirava a confiança natural de Dudley, enquanto Dudley se maravilhava com a capacidade do amigo de se mergulhar em um projeto até dominá-lo por completo, sem desistir, sem se distrair. Esse traço, essa teimosia focada, definia Howard até nos momentos em que o interesse parecia fugaz. Na escola, poucas coisas capturavam sua atenção, mas quando algo fascinava, ele se entregava de corpo e alma. Foi assim com as aulas de saxofone que os dois garotos começaram juntos. Dudley desistiu em semanas, convencido de que nunca teria talento. Howard, porém, persistiu por meses após a desistência do amigo, torturando os ouvidos dos pais com suas escalas diárias, mesmo sem nunca ultrapassar um nível mediano. Não era o resultado que o movia, mas a obstinação de provar a si mesmo que poderia ir até o fim. Em 1920, aos 14 anos, sua vida tomou um novo rumo. Os pais, vislumbrando um futuro de excelência, o matricularam na prestigiosa Fessenden School, em Boston, um internato que era a porta de entrada para as universidades da Ivy League. Howard Sr., ele próprio um ex-aluno de Harvard, embora não tivesse concluído o curso, o sonhava em ver o filho seguir seus passos acadêmicos. E pela primeira vez, o jovem Hugh surpreendeu a todos. O garoto que antes mal tolerava a rotina escolar agora se destacava, especialmente em matemática e ciências, como se a disciplina rígida do internato tivesse acendido uma chama adormecida. Mas sua natureza reservada permaneceu intacta. Entre os colegas seguia distante o observador, um espectador silencioso de um mundo social que nunca lhe pareceu tão interessante quanto os desafios intelectuais. Aquele ano em Boston, embora breve, foi um dos mais transformadores de sua vida. Não apenas porque finalmente dominou os estudos, até mesmo aqueles que não o entusiasmavam, mas porque descobriu duas paixões que o acompanhariam para sempre: o golfe e a aviação. O campus de Fessenden abrigava um campo de 9 buracos, e Howard se rendou ao jogo com a mesma intensidade com que se dedicava a tudo. O golfe era a atividade perfeita para ele, um esporte de precisão, que exigia concentração absoluta e uma persistência incansável para aperfeiçoar cada movimento.
E acima de tudo, podia ser praticado sozinho, um refúgio ideal para um adolescente que ainda tropeçava nas interações sociais. Rapidamente tornou-se um jogador excepcional, enfrentando amadores e profissionais nos anos seguintes, e por um tempo, até alimentando o sonho de se tornar o maior golfista do mundo, vencendo todos os torneios nacionais ou internacionais. Mas foi no céu que Howard encontrou sua verdadeira vocação. Durante uma visita a Boston, seu pai o levou para assistir à tradicional regata Harvard-Yale. No caminho para New London, uma placa à beira da estrada anunciou voos curtos em um pequeno hidroavião por $5. Eufórico com a vitória de Harvard na competição, Howard Sr. perguntou ao filho se havia algo especial que gostaria de fazer para coroar o dia. Sem hesitar, Howard pediu um voo. Aqueles 15 minutos no ar foram suficientes para mudá-lo para sempre. Quando o avião pousou, ele já não era mais o mesmo. O menino que descia da aeronave trazia consigo não apenas a emoção da altitude, mas uma ambição ardente. Ser piloto, dominar os céus, mais do que isso, revolucionar a própria indústria da aviação. No verão de 1921, o destino da família Hughes começou a se redesenhar. Com a expansão da Hughes Tool Company para Los Angeles, seus pais passavam cada vez mais tempo na costa oeste. Em vez de enviá-lo de volta ao leste para continuar os estudos, Alene e Howard Sr. optaram por matriculá-lo na Thacher School, uma pequena e seleta academia em Ojai, na Califórnia, onde poderia estar mais próximo deles. O problema? A escola já estava com suas vagas esgotadas, mas um homem como Howard Sr. não aceitava um não como resposta. Rumores sugerem que a doação de um novo auditório para a instituição pode ter aberto as portas para seu filho. Na Thacher, Howard manteve seu desempenho acadêmico sólido, mas sua vida social continuou estagnada. Passava a maior parte do tempo imerso em seus próprios pensamentos, evitando laços mais profundos. No entanto, em um raro momento de coragem, surpreendeu a todos ao fazer um teste para a peça escolar daquele ano, e conquistar um papel como detetive. Era um vislumbre de que, sob a superfície reservada, havia um jovem capaz de mais do que seus colegas imaginavam. Até que em março de 1922, o mundo de Howard desabou. Aos 16 anos, ele enfrentou a dor mais cruel que a vida poderia lhe infligir, a morte súbita de sua mãe. Alene havia sido internada em Houston para um procedimento médico, um curetagem segundo registros vagos da época, possivelmente relacionado a complicações de um aborto espontâneo. Mas não foi a cirurgia que a levou, foi a anestesia. Aos 38 anos, ela simplesmente não acordou. A perda arrasou pai e filho de maneira idêntica e devastadora. Ambos mergulharam em um luto mudo, como se a dor fosse tão profunda que nem mesmo palavras pudessem tocá-la. Howard Sr., incapaz de suportar a casa vazia em Houston, partiu para Los Angeles dias depois do funeral, deixando para trás não apenas a residência, mas também a rotina que o atava à memória de Alene. A empresa, sempre bem administrada, continuou a funcionar sem sua presença diária. Howard Jr., por sua vez, via-se dilacerado entre a dor e a preocupação com o pai. Chegou a considerar abandonar a escola e seguir para Los Angeles, mas tanto o diretor da Thacher quanto Howard Sr. insistiram que concluísse o ano letivo. No fundo, porém, todos sabiam. O que ele mais precisava naquele momento era de família. E quando o pai, em segredo, sentiu alívio ao ouvir que o filho poderia se juntar a ele, a decisão estava tomada. O diploma do ensino médio, afinal, nunca chegou. Mas isso pouco importava. Howard Sr. já havia acumulado fortuna suficiente para que um cheque generoso abrisse qualquer porta que o filho desejasse atravessar. Nos meses que se seguiram à morte de Alene, Howard Jr. dividiu seu tempo entre a tia Annette, irmã de sua mãe, em Pasadena, e o pai, que permanecia em Los Angeles, imerso nos negócios. Apesar da distância física, os dois se encontravam religiosamente toda semana, como se aqueles almoços dominicais na casa do tio Rupert, em Los Angeles, fossem um ritual sagrado para manter viva a frágil estrutura familiar que ainda restava. Rupert Hughes, irmão de Howard Sr., era uma figura poderosa em Hollywood, roteirista bem pago e anfitrião de festas que atraíam as maiores estrelas do cinema mudo. Foi naquele universo de luzes, champanhe e promessas que pai e filho se deixaram seduzir pela magia das telas. O Instituto de Tecnologia da Califórnia, graças a outra doação estratégica do patriarca, permitiu que Howard assistisse a aulas e recebesse tutoria particular de professores, sem matrícula formal, sem créditos, mas com acesso irrestrito ao conhecimento que tanto fascinava sua mente inquieta. No outono de 1923, porém, o destino o arrastou de volta a Houston.
Rice University o recebeu de braços abertos, mais uma vez suspeita-se graças à influência e ao talão de cheques do pai. A tia Annette o acompanhou, reinstalando-se na casa da família, onde Howard Sr. sonhava que o filho encontrasse alguma estabilidade. Ele próprio, no entanto, jamais voltaria a viver ali. A cidade era agora um fantasma, um lembrete doloroso da mulher que perderá. Em janeiro de 1924, forçou-se a retornar pela última vez, uma reunião de negócios nas dependências da Hughes Tool Company. Foi ali, entre papéis e contratos, que seu coração falhou. Aos 54 anos, Howard Sr. desabou, levado pela mesma crueldade do destino que lhe roubara Lene. O golpe foi brutal. Howard Jr. completará 18 anos poucas semanas antes. Agora estava sozinho. E o menino educado, tímido e obediente que fora até então desapareceu para sempre. Em seu lugar surgiu um homem de aço, frio e independente, possuído por uma teimosia inquebrantável diante de quem ousasse duvidar de suas capacidades. Herdara da mãe o terror mórbido por germes e contaminações, mas as mortes sucessivas dos pais lhe plantaram uma certeza sombria, a de que também estava marcado por um destino precoce. A transformação foi tão radical que até os parentes mais próximos se surpreenderam. O respeito quase religioso que nutria pelos pais, aquele temor de decepcioná-los, evaporara. Agora só restava a vontade própria, selvagem e indomável. Um mês após o enterro do pai, abandonou Rice University, ignorando os conselhos dos tios. Fora para a faculdade por obrigação filial, sem ela a instituição perdeu todo o sentido. A família paterna alarmada tentou intervir. Rupert Hughes, em particular, insistiu para que voltasse aos estudos e aceitasse sua tutela, até os 21 anos. Howard viu nisso uma manobra para controlar sua herança. A ruptura foi imediata e definitiva. Em vez de se submeter, moveu os céus e a terra para ser declarado emancipado, um recurso legal para órfãos ou jovens abandonados. Aos 18 anos, já sem pai nem mãe, conquistou no tribunal o que a vida lhe negara, o direito de ser seu próprio senhor. Foi nesse verão de 1924 que Ella Rice entrou em cena. Filha de uma das famílias mais influentes de Houston, neta do fundador da universidade que ele abandonara, ela tinha 2 anos a mais que Howard e um ar familiar intrigante. Os mesmos cabelos escuros e olhos profundos de Alene, mas com um temperamento oposto, extrovertida, cativante, a debutante mais cobiçada da cidade. Ele, ainda reservado e desajeitado, jurou conquistá-la. Afinal, aos 1,93 metros com traços afiados e um olhar penetrante, não lhe faltavam atributos. Conheciam-se desde a infância nos bancos da Christ Church Catedral, onde suas famílias se encontravam aos domingos. Em junho de 1925, sob as rosas do jardim da irmã de Ella, Howard ajoelhou-se. Ela disse sim. O casamento selou uma nova fase. No outono daquele ano, o casal partiu para Los Angeles, onde Howard tinha um objetivo claro: dominar Hollywood. Entre 1926 e 1932, bancou e produziu 6 filmes. 2 deles dirigiu pessoalmente. Cell Hogan, sua estreia foi tão desastrosa que todos concordaram em enterrá-lo. Mas Arabian Nights, 1927, lhe rendeu um Oscar de melhor diretor. Foi em Hells Angels, porém, um épico aéreo da Primeira Guerra, um dos primeiros talkies da história, que Howard Hughes deixou sua marca. O filme lançou Jean Harlow, então com 17 anos, como o primeiro sex symbol loiro de Hollywood, e escandalizou a América com diálogos ousados e cenas de nudez velada que fariam a censura tremer. Os críticos torceram o nariz para o roteiro fraco, mas as sequências aéreas, filmadas com um perfeccionismo doentio, a custo de fortunas e vidas, foram aclamadas como revolucionárias. Poucos sabiam o preço real daquele espetáculo. Um piloto morreu em uma colisão planejada para as filmagens. O mecânico, por razões nunca esclarecidas, não saltou a tempo. Howard próprio quase pagou com a própria vida. Um acidente durante as gravações o deixou semanas no hospital, o corpo quebrado, a determinação intacta. Afinal, ele mesmo era piloto, ou pelo menos tinha instrução suficiente para achar que poderia repetir as manobras dos dublês. E quando viu aquelas máquinas voadoras alinhadas no set, prontas para a batalha simulada, não resistiu. Subiu em uma delas, decidido a provar que poderia fazer melhor. O resultado? Mais uma cicatriz em sua lenda. O avião comprado para as filmagens tornou-se sua próxima vítima. Sem avisar, Hughes decola em um voo solo improvisado, mais um capricho de quem acreditava que as leis da física se curvavam à sua vontade. Ao tentar uma curva fechada logo após a decolagem, a aeronave mergulha em um espiral mortal,
a apenas 400 pés do chão. A equipe paralisada assiste ao impacto. Os jornais do dia seguinte estamparam a versão que Hughes queria que fosse verdade. Saíra ileso do destroço, tirando pedaços de motor e vidro do cabelo, com a mesma indiferença com que ajustava a gravata. Mas a realidade era outra. Retirado inconsciente da carcaça fumegante, com o rosto desfigurado, uma fratura no osso zigomático exigiria cirurgia reconstrutiva, ele passaria semanas entre analgésicos e bandagens. O acidente deixou marcas visíveis, seu rosto nunca mais seria o mesmo, e a consciência da própria fragilidade, antes um conceito abstrato, agora pulsava sob a pele cicatrizada. Paradoxalmente, em vez de afugentá-lo dos céus, o quase fatal crash só alimentou sua obsessão. Se antes voar era um desafio, agora era uma questão de honra pessoal. Enquanto isso, seus filmes seguiram colhendo elogios, quando não escândalos. The Front Page, 1931, rendeu indicações ao Oscar de melhor filme, diretor e ator, provando que seu instinto para o cinema ia além do sensacionalismo barato. Mas foi Scarface, 1932, sua adaptação crua e sem concessões da ascensão de Al Capone, que consolidou sua reputação como um provocador nato. Violento demais para a época, explícito demais para os censores, o filme foi um soco no estômago da moralidade puritana, e Hughes, é claro, adorou cada segundo da polêmica. Não por princípios artísticos ou defesa da liberdade de expressão, causas que mais tarde abandonaria com cinismo, quando passaria a perseguir subversivos, em seus próprios estúdios, mas porque ninguém lhe diria o que fazer. Se a censura era um obstáculo, ele a esmagaria com dinheiro, influência ou simples teimosia. O lucro? Secundário. O controle? Absoluto. Esse padrão, obstinação cega, trabalho como religião e relacionamentos como acessórios descartáveis, já se desenhava em seus primeiros anos em Hollywood. Ela, sua esposa, descobriu logo que o casamento com Howard Hughes era uma solidão luxuosa. Ele a instalou em uma mansão em Pasadena, onde ela poderia brilhar entre a elite local, mas vetou qualquer aproximação com o circuito imoral de Los Angeles. Não por ciúme, mas por cálculo, as aparências importavam, e uma esposa muito visível poderia atrapalhar seus jogos de poder. Dias se transformavam em semanas sem que ele aparecesse em casa, absorvido por sets de filmagem ou hangares de aviação. Quando ela, exausta de ser uma peça decorativa, voltou para Houston em 1928, primeiro como separação temporária, depois como divórcio, Hughes nem sequer contestou. Era um script que se repetiria. Conquista rápida, desinteresse ainda mais rápido, e uma teimosia doentia em não soltar as rédeas, mesmo depois de soltar a mão. As mulheres que vieram depois, um desfile de estrelas que faria qualquer playboy parecer amador, descobririam a mesma equação: paixão inicial, abandono emocional e, quando ousavam seguir em frente, a sombra de um detetive particular ou um surto de ciúme irracional. Billy Dove, Katharine Hepburn, Ava Gardner, Rita Hayworth. A lista era um who's who de Hollywood, mas para Hughes, elas eram troféus a serem exibidos e depois guardados na prateleira. Algumas, como Hepburn, lembrariam com uma mistura de fascínio e horror como ele podia alternar entre charme avassalador e um silêncio gélido, capaz de congelar uma sala. Outras, como Jenny Tierney, contariam como ele as espiava obsessivamente, convencido de que o mundo conspirava para roubar o que era seu. Mas mesmo nos raros momentos de intimidade, Hughes permanecia inalcançável. Conversas eram monólogos sobre seus projetos, carícias, distrações entre uma ligação para engenheiros e outra para advogados. O homem que dominava salões com sua presença era o mesmo que, em festas, passava horas olhando para as próprias mãos, como se o contato humano fosse um risco biológico. E não estava tão errado. Com o tempo, seu medo de contaminação se tornou uma fortaleza. Tecidos entre ele e o mundo. Lenços para tocar maçanetas, aversão a roupas amassadas ou manchas em talheres, recusa a apertos de mão. Grandiosidade e paranoia andavam de mãos dadas. Os psiquiatras de hoje enxergariam nele um caso clássico de toque severo, agravado por uma megalomania que não deixava espaço para vulnerabilidade. Mas na década de 1930, enquanto a América afundava na Grande Depressão, Hughes encontrou um novo brinquedo para sua mente inquieta: a aviação. Não mais como pano de fundo para filmes, mas como um império a ser conquistado. Comprou terrenos para aeroportos, alugou hangares inteiros, contratou os melhores engenheiros, e mais uma vez jogou tudo, inclusive sua sanidade, na aposta de que poderia voar mais alto que todos. Afinal, se Hollywood já não bastava para saciar seu apetite por grandeza, o céu era o limite. Literalmente.
Mas Hughes não se contentava com engenheiros brilhantes, mecânicos exímios ou pilotos experientes. Ele queria todos eles, e sob seu comando absoluto. Reuniu uma equipe capaz de materializar sua obsessão, construir o avião mais rápido do mundo. E em 1934, o H-1 Racer surgiu como prova de que, quando Hughes decidia algo, as leis da física pareciam se curvar à sua vontade. Não que ele tivesse inventado cada inovação do H-1, afinal, gênio não significa criar do zero, mas combinar o impossível. Asas curtas e curvadas para velocidade pura, uma estrutura que desafiava o arrasto, trem de pouso retrátil. Nenhum avião até então havia ousado juntar tudo isso em um só projeto. E quem melhor para provar seu valor do que o próprio Hughes? Nos comandos da máquina, ele esmagou recordes de velocidade como se fossem brincadeiras de criança, colecionando troféus como quem acumula conquistas em um jogo já ganho. Os Armon Trophies de 1936 e 1938, o Collier Trophy em 1938, e para coroar, uma medalha de ouro do Congresso em 1939. C. Lindbergh havia sido o herói solitário dos anos 1920, cruzando o Atlântico como um semideus alado. Hughes se tornou o arquiteto da nova era da aviação. E em 1938, ele fez o que só um homem com sua audácia faria: circundou o globo em 91 horas, menos da metade do tempo do recorde anterior. Nova York o recebeu com uma chuva de confetes e uma parada de herói, porque o mundo ainda não havia entendido que, para Hughes, cada vitória era apenas o prólogo da próxima obsessão. Hollywood poderia esperar. Enquanto os estúdios acumulavam poeira, Hughes transformava a Hughes Aircraft em um império que flertava com a guerra. Com o cheque gordo da Hughes Tool, sua galinha dos ovos de ouro, ele começou a comprar ações da RKO Pictures nos anos 1940, até que, em 1948, o estúdio e sua rede de cinemas fossem seus. Produziu 9 filmes em 14 anos, incluindo The Outlaw, 1943, onde dirigiu Jane Russell para o estardalhaço e escândalo, porque até o cinema, para ele, era mais um tabuleiro onde mover suas peças. Mas o verdadeiro jogo estava nos céus e nos bastidores do poder. Com a Segunda Guerra se aproximando, Hughes usou seu nome e suas conquistas para fechar contratos milionários com o governo. Prometeu aviões, tecnologias milagres, entregou protótipos atrasados, projetos cancelados e uma sequência de desastres que pareciam saídos de um roteiro de tragédia grega. Em maio de 1943, o S-43 Sikorsky despencou durante um teste, levando 2 homens à morte. Em 1946, o XF-11, sua ambição de avião espião, quase o matou quando, teimoso, ultrapassou os 45 minutos máximos de voo e tentou pousar em um campo de golfe de Beverly Hills. O resultado? 3 casas em chamas, ossos quebrados, queimaduras de 3º grau e meses no hospital, onde Hughes deve ter tido tempo de sobra para refletir sobre como o céu, afinal, não era tão indulgente quanto Hollywood. E então veio o Spruce Goose, ou, para os puristas, o H-4 Hercules. Um monstro de madeira laminada Bir não Spruce, apesar do apelido 5 andares de altura, asas do comprimento de um campo de futebol americano, projetado para carregar tanques, tropas e até outros aviões. Voou uma vez em novembro de 1947, apenas para provar que Hughes estava certo. Podia ser construído, podia voar. O exército já havia cancelado o contrato 3 anos antes, mas ele continuou jogando dinheiro no buraco. Seu próprio dinheiro, é claro, porque quando Hughes decidia algo, nem mesmo o bom senso conseguia detê-lo. Enquanto isso, a TWA se tornava sua próxima peça no tabuleiro. Começou a comprar ações em 1939 e até 1944, controlava 78% da companhia. Não que ele projetasse os aviões da frota, comprava de Lockheed e Boeing, porque até Hughes sabia reconhecer seus limites. Ou quase. Porque como designer, era um piloto brilhante, como chefe, um tirano que esmagava engenheiros sob o peso de seu perfeccionismo doentio. Detalhes o paralisavam, críticas o enfureciam, e a verdade, e quando inconveniente, era ignorada como um ruído de fundo. Ironia das ironias, os maiores triunfos da Hughes Aircraft não vieram dos aviões, mas das inovações que nasciam em suas sombras. Satélites de reconhecimento, os primeiros lasers funcionais, sistemas de navegação e computadores de bordo que revolucionariam a aviação militar. Enquanto Hughes se afogava em sua própria teimosia, sua empresa, mesmo a revelia dele, moldava o futuro. Até que em meados dos anos 1940, o corpo e a mente começaram a cobrar a fatura.
O homem que não dormia, que não tinha amigos, que tratava familiares como figurantes de sua própria vida, quebrou. Em 1944, delegou todo o poder à sua assistente Nadine Henley, e sumiu. Literalmente. Um ex-mecânico juraria anos depois que os dois passaram meses viajando incógnitos entre Las Vegas, Reno e Palm Springs, como fantasmas de si mesmos. Não seria a última vez. Porque Howard Hughes, um dos homens mais famosos da América, tinha o dom de desaparecer, e de erguer ao seu redor uma fortaleza de dinheiro, segredos e silêncio tão espessa que até hoje, biógrafos discutem onde ele esteve ou o que fez em seus anos finais, quando a loucura e o isolamento o consumiram por completo. Nos anos 1950 e 1960, enquanto enfrentava processos por monopólio e tentativas de indiciamento por truste, foi obrigado a vender a RKO e a TWA, mas claro, mesmo assim saiu centenas de milhões à frente. Afinal, para Hughes, perder uma batalha nunca significou perder a guerra. Só significava que era a hora de escolher outro campo de batalha. Os milhões que acumulou nessas transações, no entanto, não eram apenas números em um balanço. Era um combustível para um plano que desde os 19 anos, quando redigiu seu primeiro testamento às vésperas do casamento com Ella Rice, já ardia em sua mente. O Howard Hughes Medical Institute. Não um capricho de última hora, mas uma obsessão de décadas, um legado que, como a Hughes tudo pai, deveria sobreviver a ele, perpetuando seu nome e sua fortuna sob o manto da filantropia científica. Em 1953, o Instituto finalmente ganhou vida, sediado em Houston, com a missão oficial de combater doenças infecciosas. Nobres intenções? Talvez. Mas para Hughes, a genialidade sempre esteve em transformar até as causas mais altruístas em trincheiras estratégicas. E assim, o que poderia ter sido um farol da medicina tornou-se também um escudo fiscal de proporções épicas. Em 1954, o Instituto adquiriu a Hughes Aircraft, sim, a mesma empresa que construía aviões e sistemas de defesa, e por um valor irrisório, transferindo-a para as mãos de uma entidade isenta de impostos. O esquema era tão ousado quanto simples, um emaranhado de contratos de locação e sublocação que, em teoria, mantinha Hughes no controle enquanto desviava montanhas de dinheiro dos olhos ávidos do leão. O IRS, é claro, não demorou a farejar a manobra. Mas investigar o homem mais rico dos Estados Unidos? Era como tentar processar um fantasma com um exército de advogados e uma fortuna capaz de engolir qualquer multa. Enquanto os burocratas se debatiam em papéis, Hughes afundava cada vez mais em seu labirinto particular. Os anos 1950 e 1960 o encontraram não apenas recluso, mas prisioneiro de seus próprios rituais. O toque, que antes se manifestava em manias controláveis, agora ditava cada gesto, cada respiração. O jantar era sempre o mesmo, uma refeição meticulosamente preparada segundo protocolos que mais lembravam um manual de descontaminação nuclear do que um cardápio. Os talheres envoltos em lenços de papel, os pratos inspecionados sob luz ultravioleta. Qualquer desvio era uma traição, qualquer contato humano, uma ameaça. Os hotéis de luxo onde se escondia, suítes inteiras transformadas em bunkers, eram cenários de uma decadência grotesca. Dias, semanas, meses sem banho. Unhas e cabelos crescendo como raízes de uma planta esquecida. A televisão, ligada 24 horas, era sua única janela para um mundo que ele já não habitava. As ordens para seu império chegavam por bilhetes rabiscados à mão, entregues por ajudantes que, como sombras, eram os únicos autorizados a cruzar o limiar de seu isolamento. Até as cadeiras e a cama eram forradas com toalhas de papel, como se o simples ato de sentar pudesse contaminá-lo. Não era apenas a mente que o traía. As batalhas jurídicas, os processos antitruste, as intimações do Congresso, eram golpes cerceadores, cada um deles aprofundando sua paranoia. A suspeita de que Noah Dietrich, seu braço direito por décadas, tramava declará-lo legalmente incapaz pode ter sido a gota d'água. Em 1957, o segundo casamento com a atriz Jean Peters foi mais um ato de teatro do que de união. A cerimônia em Tonopah, Nevada, foi tão discreta quanto fútil. Hughes recusou-se a dividir o mesmo teto com a noiva desde o primeiro dia. Viagens juntas? Sim, mas em suítes separadas, muitas vezes em hotéis diferentes. Quando Peters finalmente pediu o divórcio em 1970, alegou não vê-lo desde 1966. O casamento durará no papel, a solidão, essa sim, era eterna. Até que em 1966, até mesmo os poucos que ainda ouviam foram reduzidos a um punhado de ajudantes de confiança, homens que carregavam seus recados,
filtravam o mundo e alimentavam o mito. Foi nesse ano, em novembro, que Hughes emergiu das sombras apenas o suficiente para embarcar em um trem de Boston com destino a Las Vegas. Não por acaso, mas por cálculo. Instalou-se no Desert Inn, tomando de assalto o andar superior do hotel. 4 meses depois, quando a administração tentou gentilmente sugerir que ele desocupasse a suíte, Hughes respondeu da única maneira que conhecia, comprando o estabelecimento inteiro. Era o início de uma nova cruzada. Vegas, na visão de Hughes, não podia continuar sendo um parque de diversões barato, um circo de luzes piscantes e apostas vulgares. Ela deveria ser um império de sofisticação, um reduto onde o luxo ditasse as regras e o crime organizado, que já dominava a cidade, fosse substituído por um poder muito mais refinado, o seu. Nos 4 anos seguintes, Hughes engoliu cassinos, hotéis e até uma emissora de TV, a Class, cujos funcionários receberam instruções diretas do patrão sobre o que podia ou não ir ao ar. Para garantir que ninguém interferisse, distribuiu doações generosas a juízes, promotores e políticos, desde vereadores até o governador. Subornos? Não investimentos em um sistema que convenientemente olhava para o outro lado. Até que, como sempre, a lei veio bater a porta. Outro processo antitruste, desta vez atrelado à condenação na batalha pela TWA, que lhe custou quase 150 milhões de dólares. Pouco depois veio a acusação de manipulação de ações da Air West, um esquema para derrubar o valor das ações antes da compra. Hughes, é claro, não tinha intenção de enfrentar mais um tribunal. A solução? Desaparecer. De novo. Desta vez para sempre. Os relatos sobre seus últimos anos são tão contraditórios que beiram o grotesco. Alguns juravam ter visto um Hughes esquelético, de barba por fazer e unhas encravadas, murmurar frases incoerentes em quartos de hotel escuros, um homem quebrado pela paranoia e pela doença. Outros, porém, insistiam que aquele não poderia ser ele, muito fraco, muito confuso, muito diferente do gênio calculista que desafiou o mundo. E se fosse tudo uma farsa? Se mais uma vez Hughes tivesse arquitetado sua própria fuga, dessa vez definitiva, para escapar das garras da justiça? Não seria a primeira vez que ele sumiria quando as paredes fechavam. E dado seu histórico, tampouco seria surpreendente. Afinal, estamos falando de um homem que não apenas jogava com as regras, mas as reescrevia à sua conveniência, e que tinha aliados poderosos o suficiente para torná-las invisíveis. Sua relação com a CIA, por exemplo, não era mera coincidência, mas uma parceria de décadas. Robert Maheu e Robert F. Bennett, 2 ex-operativos da agência, serviram como seus braços direitos em momentos cruciais. E quando a CIA precisou encobrir uma das operações mais audaciosas da Guerra Fria, a recuperação do submarino soviético K-129 com seus mísseis nucleares, do fundo do Pacífico, quem forneceu a fachada perfeita? Hughes. O Glomar Explorer, apresentado ao mundo como um navio de mineração em águas profundas, era na verdade uma peça central em um jogo de espionagem de alto risco. E ele mais uma vez saía impune, enquanto o público engolia a história. Mas o ápice de sua sombra sobre a história moderna veio com um escândalo que abalou os alicerces da democracia americana, Watergate. Em junho de 1974, quando arrombadores ligados à campanha de Nixon invadiram a sede do Comitê Nacional Democrata, poucos sabiam que Hughes estava indiretamente no centro da trama. 2 anos antes, ele havia doado 100 mil dólares em segredo a Nixon, um dinheiro que chegou às mãos do presidente via Bebe Rebozo, seu intermediário de confiança. O motivo? Talvez para comprar silêncio. Talvez para garantir um favor futuro. O fato é que quando boatos circularam de que os democratas tinham provas dos negócios sujos entre Nixon e Hughes, sem que ninguém soubesse ao certo que provas eram essas, o pânico se instalou. Menos de 2 semanas antes do assalto ao Watergate, o armazém particular de Hughes, repleto de cofres e documentos ultraconfidenciais, foi alvo de um roubo meticuloso. 10 mil arquivos desapareceram. Nada foi recuperado. Coincidência? Ou a peça que faltava para entender por que Nixon, desesperado, ordenou a invasão? A verdade, como sempre com Hughes, se perde entre versões conflitantes, memórias seletivas e o nevoeiro deliberado que ele mesmo cultivava. Biografias o pintam como um visionário torturado, outros o retratam como um megalômano que brincava de Deus com vidas e fortunas. Mas uma coisa é inegável. Aos 19 anos, ele traçou 4 metas para si mesmo: tornar-se o maior golfista do mundo, um produtor de cinema de sucesso, o maior aviador da história e, por fim, o homem mais rico do planeta. Conquistou 3 das 4. E mesmo a que ficou para trás, o golfe, foi abandonada não por falta de talento,
mas porque o mundo dos negócios e da aviação o consumiu por completo. Poucos na história tiveram a audácia de sonhar tão alto. Menos ainda tiveram o poder de transformar esses sonhos em realidade, dobrando instituições, leis e até nações à sua vontade. Hughes pertenceu à raça dos barões ladrões, aqueles titãs como Rockefeller e Ears, cuja influência era tão avassaladora que os próprios mecanismos da democracia pareciam curvar-se a eles. E aqui reside o legado mais perturbador de sua vida, a pergunta que ecoa até hoje: como conciliar a promessa de um sistema justo e igualitário com a existência de homens cujo poder financeiro e político os coloca acima das regras que deveriam valer para todos? Hughes não foi apenas um produto de seu tempo, foi um arquiteto dele. Suas batalhas legais, seus esquemas financeiros e sua capacidade de manipular a opinião pública expuseram as fraturas de um sistema que supostamente deveria ser a prova de tiranos, mesmo que esses tiranos vestissem ternos de grife e assinassem cheques de 7 dígitos. Então, quem foi Howard Hughes afinal? Um gênio? Um louco? Um criminoso astuto ou apenas um homem que levou ao extremo a lógica de um mundo onde dinheiro compra não só privilégios, mas também a ilusão de impunidade? Sua história não é apenas um retrato de ambição desmedida, é um espelho das contradições que ainda nos definem. E você, o que acha? Ele foi um pioneiro que empurrou os limites do possível, ou um símbolo do que acontece quando o poder se concentra nas mãos de poucos sem freios? Deixe sua opinião nos comentários. E enquanto isso, obrigado por acompanhar essa jornada pelos bastidores de uma vida que mesmo décadas depois ainda nos fascina e nos assombra.